Esse vídeo é a introdução ao cenário de Ruínas de Titã. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é, vai ter o link do nosso Discord na descrição. Sinta-se à vontade para entrar e interagir com a gente. Ruínas de Titã é um projeto de RPG. É uma história criada por mim e também um RPG de mesa, jogado atualmente com o sistema de Dungeon World. E Contos de Titã, que está aí na tela de fundo, faz parte do projeto. Enquanto Ruínas é uma campanha de RPG, uma história maior, Contos de Titã estão mais para, como o próprio nome já diz, contos. Trazendo para o RPG, serão pequenas aventuras, de 1 a 3 sessões. Agora entrando mais sobre o cenário mesmo, vamos falar sobre uma das principais coisas do cenário, que são as divindades e suas memórias. O mundo de Titã tem seu próprio panteão de deuses, cada um sendo mais adorado em determinados povos e regiões. Junto a eles tem as memórias. E o que são as memórias? São nada mais do que traços, consequências, formas de os deuses continuarem vivos no mundo. Para ficar mais fácil de entender, vou dar um exemplo. Rívia, a deusa dos rios e lagos, tem uma admiração por Crista, deusa dos cristais, e por Mortrulo, deus da forja. Quando jogado um cristal ou algum outro objeto de valor no fundo de um rio, Rívia pode gostar da oferenda e retribuir com algo de igual ou maior valor. Porém, isso limita-se a crenças e costumes culturais, na maioria das vezes, pelo menos. Mudando agora para magia, a magia em Titã, de alguma forma, são originadas pela água, tanto as magias divinas quanto as arcanas. E a forma mais comum de se ver isso são através das marcas d'água, que são nada mais do que tatuagens feitas em um ritual de magia, para que o indivíduo tenha um melhor acesso e um maior controle sobre tal magia. E essas tatuagens, essas marcas d'água, são feitas com a própria água, só que uma água mágica, uma água ritualística. Outra coisa que é bem evidente, bem importante quando se está no cenário de Titã, são as luas. Em Titã, 2 luas orbitam pelo mundo, uma azul e uma vermelha. Todo o calendário de Dracaria, que é o continente em que se passa a maior parte de nossas histórias, foi desenvolvido a partir das luas e de seus ciclos. Então, um Dranka, que é o equivalente a uma semana, é composto por 5 noites, 3 luas azuis e 2 luas vermelhas. Isso é outra coisa. Não se fala hoje é dia tal. Como o calendário foi feito a partir das noites, a partir dos ciclos das luas, se fala hoje é a noite tal. Outra coisa de diferencial no nosso cenário é a fauna. E para esse próximo tópico, quem vê semelhanças no cenário de Avatar são meras coincidências. Porque a fauna em Titã é especial, ao menos maior parte dela. Por exemplo, os lobos da Floresta das Águas Uivantes, que não só têm a pelagem bem parecida com as cores dos rios, fazendo com que eles se camuflem com facilidade nesses meios, como a própria floresta ajuda nisso, na ambientação dos lobos nela. Como seu próprio nome já diz, eu vou deixar essa última parte para a imaginação de vocês dar conta. Bem, eu acho que fica mais fácil de entender sobre a fauna e como ela funciona no mundo, jogando e vivendo no mundo de Titã. Agora vamos falar sobre uma coisa não muito legal, mas que está sempre presente, volta e meia, nas mesas de RPG e nas histórias no geral, que é a morte. A morte é um perigo real na vida de aventureiros. Com o personagem uma vez morto, o jogador sairá da mesa. Se ele irá voltar ou não depende se o personagem irá voltar ou não. Caso seu personagem morra, você pode pedir a mim, o mestre, ou aos outros jogadores que tentem trazê-lo de volta à vida. Eu direi qual será o custo da ressurreição e caso tudo seja arranjado e as condições impostas sejam atendidas, o aventureiro volta à vida. Mas lembre-se, a morte nunca esquece uma alma roubada de seu reino. Falando agora sobre aspectos mais mecânicos, a narração tanto em Contos de Titã e Ruínas de Titã é uma construção coletiva de uma história. Por isso, as ações dos personagens sempre trarão consequências para o mundo, sejam elas pequenas ou grandes. O que isso significa? Se você conjurou uma magia numa montanha
e fez um buraco numa montanha, em outro conto com outros jogadores, aquele buraco ainda vai estar lá. A sua mudança no mundo foi feita. Falamos de morte, falamos sobre coisa ruim, agora vamos falar sobre coisa boa, que é passar de nível. XP, independente do sistema, não será distribuída. O mestre, no caso eu, dirá quando os personagens passarem de nível, o que vai depender prioritariamente do avanço na história do grupo. Para passar de nível, normalmente, os personagens só passarão ao estarem descansados em um local seguro. Porém, em situações de extrema necessidade, poderá acontecer durante uma batalha ou situação mais complicada. Nesses casos, o personagem ganha as características do nível seguinte, no caso de Dungeon World, um dos movimentos avançados. Só que isso tem um preço. O personagem sofrerá uma debilidade, dependendo de como foi a ação que ele passou do limite, né? Até as próximas 12 horas. Se tiverem dúvidas sobre o cenário e sobre o projeto no geral, podem sempre me procurar. Lembrando que nosso Discord vai estar aí embaixo. E é isso. Valeu por assistir.